Se você está aqui nesse vídeo é porque eu tenho certeza que você já deve ter se perguntado: será que eu realmente estou no caminho do despertar? E como eu sei se eu estou no caminho do despertar? E muitas vezes essa pergunta ela aparece no silêncio da noite ou naquele momento em que nada mais parece fazer sentido, sabe? E eu lembro que a primeira vez que eu me questionei sobre isso há alguns anos, eu não tinha nenhum conhecimento sobre por onde iniciar esse processo. E eu nem sabia sobre esse termo despertar espiritual. E foi uma situação muito simples, que eu estava saindo de uma missa, como eu costumava ir toda semana, e dirigindo para casa me vieram alguns questionamentos sobre muitas coisas que eu ouvia falar na igreja, mas que já não condizia mais com o meu ser. E muitas coisas que eu sentia intuitivamente que eram verdade, era totalmente o oposto do que a igreja dizia. E por mais que eu me sentisse bem indo ali nas missas, eu ainda sentia um grande vazio, sabe? E eu sabia que algo dentro de mim que pedia mais respostas e que ali eu não iria mais encontrar. Afinal, eu já tinha trilhado esse mesmo percurso religioso há quase 28 anos. E era como se a vida estivesse me mostrando uma fenda, uma pequena abertura de que revelava que existia muito mais do que aquilo que meus olhos estavam ali acostumados a ver. E esse é um dos primeiros sinais do despertar, porque quando você começa a sentir que a vida pode ser muito mais do que aceitar fórmulas prontas que não são impostas, sejam elas na igreja, na escola, na família, e que a vida não pode ser só trabalhar, pagar conta, cumprir papéis sociais. É quando nasce dentro de você uma inquietação, uma sede de verdade, de propósito e de algo que vai além da superfície. Mas como saber se você realmente está nesse caminho? O despertar ele não é um certificado, ele não é um status que alguém entrega para você. Ele é um processo e muitas vezes ele começa no desconforto. E talvez você perceba que certas conversas parecem vazias, que alguns ambientes não ressoam mais, que alguns hábitos antigos não fazem mais sentido para você. E isso pode ser doloroso, porque significa afastar de padrões que antes traziam segurança e zona de conforto, mas que é justamente nesse movimento que o novo começa a nascer. E outro sinal forte do despertar é o encontro com as sombras. E muitas pessoas acreditam que o despertar é só luz, paz e expansão. Mas na verdade é muito mais sobre você olhar para dentro e lidar com o seu ego e encontrar as partes que foram escondidas, rejeitadas e reprimidas. E encarar os traumas, as mágoas, as crenças limitantes e perceber que tudo isso faz parte do processo de cura. É como se o universo dissesse: você quer a verdade? Então comece por dentro. E quando nós olhamos para dentro, muitas vezes nós não encontramos flores, mas sim muitas dores. Só que essas dores são os portais de uma nova fase, de uma nova versão de nós mesmos. E um exemplo simples disso é: imagina que alguém que sempre acreditou que não era suficiente. E essa crença pode ter nascido na infância, em uma palavra mal colocada ou em uma rejeição. E no despertar, essa ferida ela volta à tona, mas não para punir, mas para ela ser ressignificada. E a pessoa começa a perceber que a vida inteira ela foi guiada por essa crença e que agora ela tem a chance de se libertar dela. Além disso, sinais do despertar também aparecem no corpo, através das mudanças no sono, sonhos intensos, sensibilidade energética, uma busca espontânea por alimentos mais leves, por cuidar mais do nosso físico, que é o nosso templo, ou até o desejo de se conectar mais com a natureza. É como se o corpo também começasse a recalibrar, acompanhando a mente e o espírito. E sabe qual é o detalhe mais bonito nisso tudo? É que o despertar não é sobre fugir do mundo, mas ele é sobre estar mais presente nele. E é sobre olhar a realidade com outros olhos, mais conscientes, mais compassivos, mais verdadeiro. É perceber que cada desafio é um mestre e que cada pessoa que cruza o nosso caminho carrega um reflexo nosso, e que cada experiência é uma oportunidade de expansão. E é claro que nesse processo surgem muitas dúvidas, e você pode se perguntar: será que eu estou enlouquecendo? Ou será que esse vazio que eu sinto é normal? Será que faz sentido eu me afastar das pessoas que sempre estiveram comigo, mas que hoje já não ressoam mais com o que eu quero daqui para frente? E essas perguntas fazem parte do processo, e na verdade são elas que mostram que você realmente está no caminho. Porque quem ainda está completamente adormecido não se questiona em nada, apenas vive no piloto automático. E o despertar é esse movimento de sair do automático e assumir a autoria da sua própria vida. É quando você para de culpar o mundo e começa a se responsabilizar pelas suas escolhas. Então você entende que a realidade externa é apenas um reflexo do que a sua vibração interna está refletindo. E sabe o que é ainda mais profundo? É compreender que não existe linha de chegada. Não existe um momento em que você pensa: pronto, eu despertei, acabou.
cada dia traz novos convites, novos aprendizados, novos espelhos, e a jornada é como uma grande escola. E ela é fascinante se você estiver perceptivo aos detalhes. E o despertar, ele é contínuo, é como uma espiral que vai se abrindo cada vez mais e mais e te levando a dimensões mais sutis da consciência. E no meu próprio caminho, eu percebi que quanto mais eu buscava respostas prontas, mais eu me frustrava. E foi quando eu entendi que o despertar ele não está em decorar conceitos, mas em viver cada experiência com presença. Está em transformar o conhecimento em sabedoria prática, aplicada no dia a dia. E talvez esse seja um dos maiores sinais de que você está desperto, porque quando a espiritualidade não fica só no discurso, mas se manifesta em atitudes, no modo como você fala, como você escuta, como você cuida de si e do outro, no respeito com a terra, no olhar compassivo para a dor alheia, na coragem de ser autêntico mesmo quando o mundo pede máscaras. Você está se perguntando agora se você está no caminho do despertar? Eu diria que sim, você está. Porque só o fato de você se questionar já mostra que algo dentro de você se abriu. E o despertar não é um lugar para onde você vai, é uma forma de estar no mundo. E tudo, absolutamente tudo que você viveu até aqui, inclusive as quedas, as dores, os medos, fazia parte da preparação. Então lembre-se, se você estiver perdido e cheio de questionamentos e com aquela sensação de vazio, de que tudo parece estar chegando ao fim, esse não é o fim. É apenas o começo de um novo tempo e o início de uma nova consciência que já pulsa dentro de você. Gratidão se você chegou até aqui. Se esse vídeo ressoou em você, curta e compartilha para que eu possa cada vez mais chegar em pessoas certas que estão buscando por essas respostas. Por isso eu te convido, vamos juntos expandindo com consciência. Namastê!